Você sabia que estava errado. Sabia antes de fazer, sabia enquanto fazia e, em alguns casos, sabia até no instante exato em que decidiu continuar. Mesmo assim, você fez. Essa é uma das experiências mais humanas e mais desconfortáveis que existem, porque ela destrói a ilusão de que erramos apenas por falta de conhecimento. Às vezes, o problema não é não saber, é saber e ainda assim escolher. Por que isso acontece? Porque a mente permite que a gente atravesse uma linha que já sabia ser perigosa. Por que fazemos promessas que quebramos? Porque insistimos em relações que já sabemos que vão nos ferir. Porque continuamos hábitos que já entendemos que estão nos destruindo. Porque, em determinados momentos, a vontade vence a consciência. O arrependimento não começa depois do erro, ele começa muito antes. Ele nasce no atrito entre duas forças, o que você sabe e o que você quer sentir agora. E às vezes, nesse conflito, a parte mais inteligente de você perde. Hoje nós vamos entrar na psicologia do arrependimento, não o arrependimento superficial de eu deveria ter pensado melhor, mas o arrependimento profundo, silencioso e corrosivo que começa quando alguém percebe eu já sabia. O arrependimento como conflito interno. O arrependimento não é apenas tristeza por uma escolha, é a consciência tardia de que existia uma alternativa melhor e de que você ignorou isso. Mas isso ainda é uma explicação muito simples. Na prática, o arrependimento acontece quando várias camadas da mente entram em conflito. Existe a parte que calcula, existe a parte que deseja, existe a parte que teme, existe a parte que quer alívio, existe a parte que tenta preservar a imagem que temos de nós mesmos. E quando uma decisão aparece, essas partes não concordam automaticamente. Você pode saber que algo é ruim, mas desejar mesmo assim. Você pode prever o dano, mas querer o prazer imediato. Pode entender as consequências, mas sentir que precisa agir naquele instante. Pode até ouvir sua consciência e ignorá-la, porque outra necessidade está gritando mais alto. O arrependimento nasce justamente nessa guerra. Por isso ele dói tanto. Porque não diz apenas, foi um erro. Ele diz, você estava ciente. E isso cria uma ferida específica, a sensação de ter traído a própria percepção. A mente não decide de forma limpa. Muita gente imagina que decisões funcionam assim. Primeiro pensamos, depois escolhemos. Na realidade, quase nunca é tão limpo. A mente humana é uma mistura de impulsos automáticos, emoções, memórias, desejos, medos, hábitos e justificativas. A consciência racional participa, mas não reina sozinha. Em muitos momentos, a decisão já começa emocionalmente antes de ser racionalizada. Você sente vontade, depois encontra argumentos. Você quer ficar, depois inventa razões para não sair. Você quer mentir, depois cria uma história para parecer que era necessário. Você quer adiar, depois diz que está cansado, que amanhã é melhor, que ainda não está pronto. A mente é capaz de produzir justificativos extremamente sofisticados para proteger uma decisão já tomada por emoção. Isso é crucial para entender o arrependimento, porque muitas vezes a pessoa não escolhe o erro apesar de saber. Ela escolhe o erro e depois procura uma forma de fazer aquilo parecer aceitável. E quando a realidade cobra, o arrependimento aparece como uma quebra dessa narrativa. O poder do alívio imediato. Um dos maiores motores das decisões erradas é o alívio imediato. O ser humano tende a supervalorizar o que alivia agora e subestimar o que custa depois. Comer o que não devia alivia a ansiedade. Responder impulsivamente alivia a frustração. Mentir alivia medo de conforto. Ficar numa relação ruim alivia o vazio de rompimento. Procrastinar alivia a pressão momentânea. Voltar para um hábito destrutivo alivia desconforto interno. O problema é que o alívio não é solução, é suspensão. Ele tira a dor da frente por alguns minutos, horas ou até dias, mas cobra depois, muitas vezes com juros. E o arrependimento surge exatamente quando o custo futuro finalmente alcança a pessoa. No momento da escolha, a mente pensa pequeno. Vai ser só dessa vez, só hoje, só para respirar, só para não discutir, só para parar a angústia.
Mas o cérebro emocional raramente tem visão longa quando está em sofrimento. Ele quer saída, não quer aula, não quer estratégia, quer cessar a dor agora. E aí a decisão errada muitas vezes parece a única porta aberta. A racionalização como defesa. Uma das partes mais interessantes da psicologia do arrependimento é a capacidade que temos de justificar o que já sabemos que está errado. Isso se chama racionalização. A racionalização é quando a mente cria explicações aceitáveis para proteger uma escolha que, no fundo, já foi movida por impulso ou interesse. Exemplo: eu mereço isso. Todo mundo faz. Não é tão grave assim. Eu controlo. Eu posso parar quando quiser. Não era o momento certo para agir diferente. Eu não tinha opção. Às vezes essas frases são parcialmente verdadeiras, e é isso que as torna perigosas. Porque não precisamos mentir completamente para nos auto-enganar. Basta distorcer um pouco. A racionalização permite que a pessoa siga em frente sem sentir, naquele momento, o peso da própria escolha. Ela anestesia a culpa antes que ela apareça. Mas o preço dessa defesa é alto. Quanto mais você racionaliza, menos contato tem com a verdade da própria motivação. E quanto mais você se afasta da verdade, mais provavelmente é o arrependimento futuro. O arrependimento das relações. Poucas experiências geram arrependimento tão forte quanto as relações humanas. A gente sabe que aquela conversa pode machucar, sabe que aquele comportamento vai afastar, sabe que aquela mentira tem prazo de validade, sabe que aquela traição vai destruir confiança e sabe que insistir naquela dinâmica vai ferir os dois. Mesmo assim, faz. Por quê? Porque relacionamentos ativam necessidades profundas: pertencimento, medo de perda, desejo, validação, identidade, controle, carência, vingança e orgulho. Às vezes a pessoa não trai porque quer apenas prazer, trai porque quer se sentir desejada, poderosa, viva ou menos rejeitada. Às vezes ela não termina uma relação ruim porque ama, fica porque teme o vazio, a solidão ou confronto com a própria vida. Às vezes ela volta para quem a feriu porque a ausência dói mais do que a agressão já conhecida. O arrependimento amoroso é tão intenso porque revela algo cruel. A pessoa sabia o risco, mas apostou contra ele. E quando a consequência chega, o sentimento não é apenas culpa, é de autotraição. O arrependimento e o vício. No vício, a lógica de arrependimento fica ainda mais clara. O usuário sabe que aquilo faz mal, sabe que já perdeu tempo, energia, dinheiro, saúde, foco ou dignidade. Sabe que a promessa de controle já foi quebrada antes, e mesmo assim retorna. Porque o vício não vende apenas prazer, ele vende alívio, identidade, anestesia e continuidade. A pessoa não procura a substância, o comportamento ou o padrão apenas pelo efeito em si. Ela procura o estado mental que aquilo produz por alguns instantes. E esse estado parece, naquele momento, mais suportável do que a realidade sem ele. O arrependimento aparece depois, quando o alívio termina e o custo volta inteiro. É por isso que muitos vícios são acompanhados por um ciclo emocional tão cruel: tensão, consumo, alívio, culpa, promessa e recaída. A pessoa não está apenas lutando contra um hábito, está lutando contra um sistema de alívio rápido que sequestra a decisão. O arrependimento e a procrastinação. Procrastinação também é um terreno fértil para arrependimento. A pessoa sabe que precisa fazer, sabe que vai sofrer mais se adiar, sabe que o problema vai crescer e mesmo assim empurra. Por quê? Porque o cérebro prefere o desconforto distante ao desconforto imediato. Fazer a tarefa agora pode gerar ansiedade, medo de falhar, esforço, exposição. E adiar gera alívio. Então a mente troca um problema pequeno por um problema maior no futuro. É uma decisão emocional de curto prazo, com custo racional de longo prazo. O arrependimento vem quando o prazo encosta, a pressão cresce e a pessoa percebe que as horas de alívio cobraram uma conta muito maior. E aí aparece aquela frase clássica da mente em crise: eu devia ter começado antes.
Essa frase é menos sobre tempo e mais sobre percepção. Ela marca o momento em que o custo do adiamento finalmente venceu a ilusão do conforto. O papel da emoção intensa. Muitas decisões erradas acontecem porque a emoção encurta o horizonte mental. Quando estamos com raiva, medo, vergonha, ciúme, ansiedade ou excitação, o cérebro passa a operar com foco reduzido no presente. Isso não significa que a pessoa perde a razão completamente. Significa que a razão perde espaço. A raiva quer resposta, o medo quer segurança, a vergonha quer esconder, o ciúme quer controle, a ansiedade quer alívio e o desejo quer satisfação. E cada uma dessas emoções pode empurrar a pessoa para decisões que ela não tomaria em estado calmo. Depois, quando o corpo desacelera, a clareza volta, mas já é tarde demais para desfazer completamente o que foi feito. O arrependimento, nesse sentido, é a diferença entre o eu em estado de impulso e o eu em estado de reflexão. É como as duas versões da mesma pessoa observassem a mesma situação com inteligências diferentes. Uma quer sobreviver ao instante, a outra quer viver com as consequências. A ilusão de controle. Muitas escolhas erradas nascem da crença de que conseguimos controlar uma situação que já está fugindo do controle. A pessoa pensa: eu vou parar antes de piorar. Eu consigo administrar. Eu sei o que estou fazendo. Não vai me atingir tanto. Vou manter limites. Essas frases podem ser verdadeiras em alguns casos, mas em outros são só uma forma elegante de negar vulnerabilidade. A ilusão de controle é perigosa porque reduz a sensação de risco, e quando o risco parece pequeno, a decisão errada se torna mais fácil de aceitar. Depois, o arrependimento mostra que a linha entre eu controlo e eu fui controlado era muito mais fina do que parecia. Saber que é errado não basta. Talvez essa seja a lição mais dura de todas. Saber que algo é errado não garante que você fará. Consciência não é imunidade. Você pode saber perfeitamente que um comportamento é destrutivo e ainda assim repeti-lo se ele estiver servindo a uma necessidade emocional mais forte no momento. Isso vale para mentiras, traições, compulsões, gastos impulsivos, relações tóxicas, procrastinação, agressividade, decisões de risco. A mente não é um tribunal onde a razão sempre vence. Ela é um campo de disputa entre forças diferentes, e o arrependimento é o que sentimos quando o impulso venceu a parte de nós que já sabia. O arrependimento como identidade ferida. Existe uma camada ainda mais profunda no arrependimento. Ele não dói só pelo ato, dói pela imagem que destrói de nós mesmos. Quando alguém faz algo que sabia ser errado, muitas vezes não pensa apenas: isso foi ruim. Pensa: como eu pude fazer isso? A pergunta é poderosa porque atinge a identidade. Não é mais sobre o ato isolado, é sobre o caráter, a coerência e a confiança interna. Por isso, algumas pessoas sofrem mais com arrependimento do que com a consequência externa. A dor maior não é o castigo, é a percepção de que fizeram exatamente aquilo que juravam nunca fazer. E a pessoa passa a carregar não só o erro, mas a memória do próprio julgamento falhando. O que acontece depois do arrependimento? Depois que o erro já aconteceu, a mente geralmente entra em 3 movimentos: culpa, tentativa de reparação e reinterpretação. A culpa tenta dar sentido ao dano, a reparação tenta restaurar o equilíbrio e a reinterpretação tenta aliviar a imagem de si mesmo. Às vezes a pessoa aprende de verdade, às vezes ela apenas endurece para não sentir, às vezes ela se torna mais madura e às vezes ela se torna mais cínica. O arrependimento por si só não transforma ninguém, ele só abre uma janela. O que a pessoa faz com essa janela determina se o erro vira aprendizado ou repetição. Como evitar repetir o ciclo? Não existe fórmula mágica, mas existem alguns pontos importantes. Primeiro, perceba os gatilhos do alívio imediato. Sempre que você quiser fazer algo só para aliviar, pare e observe. Segundo, nomeie a emoção antes da decisão.
Muita escolha errada nasce porque a pessoa age sem nomear o que está sentindo. Terceiro, trate racionalização como sinal de alerta. Se você está explicando demais porque algo errado faz sentido, talvez já esteja tentando se enganar. Quarto, aceite que saber não basta. Você precisa de estrutura, rotina, distância do gatilho e autoconsciência. Quinto, entenda que o arrependimento pode ser preventivo. Às vezes a sensação de desconforto antes da ação é a inteligência tentando te proteger. No fim, o arrependimento é uma prova dolorosa de que o ser humano não é guiado apenas por conhecimento. Somos guiados por carência, impulso, medo, desejo, hábito, esperança, vergonha, alívio e narrativa interna. E é justamente por isso que fazemos o errado mesmo sabendo. Porque entre saber e suportar existe um abismo. Entre consciência e ação existe emoção. Entre o que a mente aprova e o que o corpo quer, existe conflito. E muitas vezes, o arrependimento é o nome que damos àquele momento em que percebemos que o conflito terminou e a parte errada de nós venceu. Mas existe uma verdade importante aqui. Perceber esse mecanismo já é o começo, porque quanto mais você entende por que erra, menos refém você fica do próprio impulso. E talvez seja essa a diferença entre repetir o mesmo erro e finalmente aprender com ele. Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo e até a próxima.